Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calaram. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calaram. 3, 2, 1. Ela é empresária networker, treinadora e mentora de afroempreendedoras. Ela é pós-graduada em e liderança, em gestão de pessoas e em estratégias de narrativa. Ela integra o time de mentores da Reafro Brasil, a Rede Brasil Afroempreendedor. Ela é embaixadora do projeto Grana Preta. Interessante. Vamos conversar sobre isso. Além disso, ela é graduada em História e ela é integrante do grupo gestor da Secretaria Executiva de Relações Institucionais e de Captação de Ativos Financeiros e da Secretaria Executiva de Assuntos Políticos, Econômicos e Diplomáticos do projeto A Grande Travessia, o Reencontro, Retorno, o Reconhecimento e a Reparação, Brasil-Angola, projeto ao qual o Minas Negras Gerais, este canal que vos apresenta, está apoiando. No Minas Negras Gerais de hoje, eu converso com a minha amiga Daniela Oliveira. Ocolofé, Daniela. Colofer Olorum, meu querido Salve, salve amigo, vossa presença. muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu ia falar é uma honra, mas eu vou trocar por uma outra palavra que eu gosto mais ainda. É uma alegria estar aqui Ah, com você. nossa, alegria recíproca, né? A forma como a gente se conheceu já foi uma alegria, né? Foi assim, eu acho que os nossos ancestrais falaram assim, não, você tem que conhecer, né? Ela tem uma mensagem para te passar, né? Foi meio, Foi bem isso. é, o nosso povo tem muito disso, né? Assim, eu sinto essa energia. Antes de falar um pouco do seu, eu quero falar um pouco sobre afroempreendedorismo. Em Sim, linhas gerais, como é que você vê o mercado brasileiro no momento em relação ao nosso povo preto? Você acha que a gente tem muito desafio pela frente ainda? Você acredita que a gente tenha um número crescente de afroempreendedores? Como é que está o mercado hoje? perfeito. E eu vou falar de um lugar, Rogério, porque dados é fácil, é só a gente na internet, a gente tem acesso. Eu sou Uhum. muito pé no chão, porque eu tenho contato diário com afroempreendedoras e afroempreendedores. Hoje mais afroempreendedoras. Hoje mais afroempreendedoras. E o que eu sinto assim, nós, enquanto pessoas pretas, a gente avançou muito em diversas áreas. Tem muito a avançar, tem muitos desafios por conta do racismo estrutural, racismo institucional, recreativo e por aí vai. Mas nós já caminhamos muito. Só que tem um lugar que a gente está um pouquinho atrás ainda, se não bastante. Não é pouquinho, não, tá? É bastante, corrigir. Que é o quê? Quando a gente fala de trazer o poder econômico para nós. E eu sei que uma parte vem por conta de dificuldades, por conta do racismo estrutural que tenta barrar a gente tanto. Você viu que usei a palavra tenta, tá? Tentar barrar a gente. Tanto da parte de ter acesso à renda, como também de gerar renda. Então, nós temos acesso a menos crédito, os créditos são mais negados para as pessoas pretas. A gente tem pouco acesso à formação e a qualificações. A questão de estar em lugares aonde a gente possa realmente, sabe, criar uma ambiência ou um aquilombamento. Não falando, quando eu falo aquilombamento, eu falo a gente com os nossos, mas em outros ambientes também. No início do mês, eu estava num lugar, e normalmente os lugares que eu vou, acontece muito disso, são nesse formato. Nós estávamos em 60 mulheres que faturam de 50 a 1,5 milhão por ano. Elas são alunas, uma mentora.
delas pretas, eu e a Mara. E foi uma surpresa quando uma viu a outra, porque eu achei que eu estaria sozinha e ela também achou que estaria sozinha. E tudo que eu tive acesso ali, eu penso, gente, as mulheres pretas que eu conheço não têm acesso. Então, tudo isso barra, atrapalha, dificulta, sim. Mas tem um outro lado também que é nosso, enquanto mulher e homem preto. E aí a gente se trabalhar. Eu falei do mundo externo, tem o mundo interno, que é algo que eu gosto de trabalhar muito, porque sem ele parece que a gente tem mais dificuldade de avançar e de arrebentar uma parede que é imposta. Lembra que eu falei que eles tentam impedir a gente de crescer, né? E é o quê? Muitas vezes a gente olha para trás a nossa ancestralidade, eu estou falando isso dos empreendedores, homens e mulheres. E a gente ainda reproduz algo, tem que ter muito cuidado no que eu vou falar. Então, é muita sensibilidade para ouvir, tá? E deixar eu terminar a ideia também. Tô preparado. Muitas vezes o que foi preparado e a gente comprou a ideia é que a gente tem que trabalhar muito, tanto que a gente brinca que toda mulher preta é workaholic, só que a gente trabalha para sobreviver. Uai, Dani, e não é assim? Não, a gente tem que dar um passo acima, e é isso que eu defendo, porque isso é empoderamento econômico. A gente tem que querer viver bem com abastança, com dignidade, até para poder ajudar os nossos. A gente lembra muitas vezes, por exemplo, a mulher empreendedora não preta, ela teve que lutar para poder trabalhar. Nós não, nós trabalhamos desde sempre. Só que a gente sempre trabalhou para sobreviver, escravizada, né, na escravização, ou mesmo depois, para sobreviver. E a gente tem que avançar. A gente tem que falar, não, eu vou empreender para dar dignidade. E para finalizar essa fala, para ir indo para o final, que ainda tem um ponto, veio a minha memória, durante o período da escravização, as pretas e pretos que faziam dinheiro e com o dinheiro compravam só alforria, só que eles conseguiam fazer mais. E com esse mais faziam o quê? Comprava a alforria dos seus e depois comprava a alforria dos outros. Então, é importante o empoderamento econômico, mas a gente tem que dar permissão, porque muitos pretos e pretas ainda acham que não, eu tenho que parar por aqui, eu só posso ir até aqui e fecha os olhos para diversas oportunidades ou espaços que podem estar. E, Dani, mas como que está hoje? Está acontecendo algo lindo, na minha opinião. Isso está fazendo muitos pretos e pretas, mas, ó, são pretos e pretas, mas eu vou focar mais em pretas, tá? Então, Tá fazendo muitas pretas avançarem, que é o quê? A gente está lembrando que para a gente construir, tem um provérbio que fala uma chama africana, uma chama não perde nada ao acender a outra. Uma chama não perde nada ao acender a outra. E eu sinto que as mulheres pretas, talvez um pouquinho mais do que os homens pretos, estão descobrindo isso. E a gente está cada vez mais se organizando em redes ou em quilombos. Família, essência, persistência e política. Essas palavras estão presentes na decoração do Salão Amada Power, um local de acolhimento a mulheres e homens negros situado no bairro da Graça, em Belo Horizonte. Empreender sendo mulher e negra é um desafio e Eulália Regina Pires sabe bem o que é isso. E foi na herança ancestral que ela descobriu a beleza de sua cor e o poder de seu cabelo crespo. Fui uma criança, né, sempre de cabelo crespo. A minha mãe não tinha tempo de cuidar da gente, quem cuidava de todas nós, né, que eram 5, era minha tia Dedé. A tia Dedé, ela que fazia os produtos naturais com gordura animal
para a gente usar no nosso cabelo. Eulália, que é carinhosamente chamada de amada por amigos e clientes, herdou de uma tia o cuidado, respeito e amor por cabelos e viu nessa oportunidade a chance de assumir o protagonismo de sua vida. Sou uma mulher, hoje, 57 anos, que nunca alisou cabelo, né? E ela, antes de morrer, ela me deixou o caderninho com as receitas, que hoje eu faço os produtos naturais, que é o champonete, que é os condicionadores sólidos. É claro que hoje eu tive que fazer uma adaptação, não com gordura animal, mas sim com óleos vegetais. E eu uso também óleos essenciais nos nossos produtos. E para que tudo isso acontecesse, a Amada precisou ter coragem e a força que precisava veio após a demissão no mercado de trabalho. Para driblar essa realidade, ela apostou também em produtos naturais que podem ser usados tanto na pele quanto no cabelo. Trabalhava formalmente, né? E de repente eu me vi desempregada, né? Mas já vendia os produtos, né? Eu falei, eu vou fazer agora o que eu gosto, o que eu sempre gostei de fazer, que é cuidar dos cabelos, né? Isso para mim tem uma importância muito grande. Grupos de empresárias que se aquilombam, grupo de empresárias que fazem afroconexões. Esse termo não é meu, afroconexões é um termo da Simone Mota, tá? Que é alguém que tem que estar aqui no Minas Negras Gerais também. Por favor, vamos Sim, chamar com aqui. certeza. Tá? E as afroconexões, elas estão fortalecendo os novos negócios, por quê? Porque uma coisa que eu vejo muito, mais do que você imagina, Rogério, tá? É assustador. O que eu vejo muito é, por exemplo, um instituto que nós temos uma parceria, que eu sou embaixadora, o Projeto Grana Preta. A pessoa do instituto, a Sabrina, a proprietária, ela lá tem pretos e não pretos, mas a gente tem um grupo focado para os pretos, tá? Mas uma pessoa do mercado falou assim, ó, eu preciso de uma assessoria para o meu casamento, alguém relevante na nossa cidade. Ela sugeriu uma empreendedora preta. Ele não sabia, o casal atendeu a pessoa, depois entrou em contato com a Sabrina. Sabrina, a gente quer outro, nós não queremos ela. Por que que vocês não querem? O atendimento não foi bom? Não, porque ela é preta. Acontece muito. É que a gente não, por conta do tempo, se você me falar assim, Dani, me dê 5 exemplos, eu te dou 5 exemplos. Dani, me dá 10, eu dou 10. Tá. O que está acontecendo no aquilombamento e nas afroconexões? Se eu preciso de algo, eu olho lá na relação das mulheres que estão no meu quilombo, no meu grupo, na minha rede, eu falo para ela, ó, eu preciso do teu trabalho. Dani, você está falando que você só atende pretas? Não. Eu atendo todo mundo, pretos e não pretos. Mas quando eu vou adquirir um produto, sim, eu faço black money. E por conta disso, nós estamos nos fortalecendo, nós estamos crescendo. E eu estou falando financeiramente e em relação ao mindset de empresário, porque uma também fortalece a outra. Então, está acontecendo algo lindo, algo incrível que a gente não pode de modo algum parar. Tem um outro provérbio, e aí eu finalizo falando, eu não vou lembrar ele certinho, também é um provérbio africano, mas ele fala que quando as teias se unem, da aranha, tá? Quando as aranhas e as teias se unem, elas têm o poder de segurar um leão. Então a gente tem que ir junto, porque eu vejo o empreendedorismo como uma estratégia importante, como uma ferramenta importante de inclusão de nós, pessoas pretas. E isso é primordial na nossa luta contra o racismo. Então, eu estou Sem muito som. feliz, viu? A direção que está o afroempreendedorismo. É, Tem muita coisa acontecendo. sim. Estamos juntos nessa luta, né? E mais do que nunca precisamos resgatar o que os nossos ancestrais faziam lá atrás, né? Sim, Mesmo acorrentados, né? Eles conseguiam carregar, por exemplo, pepita de ouro no cabelo,
Isso. para construir igrejas, por exemplo, da Irmandade do Rosário, dos Pretos, ou para alforriar, né, outros irmãos. Eu acho que é isso mesmo. A gente é uma noção de alforria que ainda continua, né, mas em outros Sim. termos, em outras configurações. Pegando o gancho aí, então, no seu afroempreendedorismo, a sua empresa de consultoria, né, possui um programa de acompanhamento onde são desenvolvidas algumas habilidades, né, de uma networker. Comunicação assertiva, conexão, influência, se utilizando da inteligência artificial. Como é que é essa mecanicidade, como é que isso funciona? Funciona. Olha só, quando a gente fala de IA, hoje a gente está num ponto de virada, historicamente falando, com a vinda da inteligência artificial. E nós temos todos esses desafios em relação à fala, a se posicionar, a, ao mercado nos ver como uma autoridade. Tá, Dani, por que que isso é importante? Por que que você faz, você usa isso no seu método? Olha só, Rogério, lembra que eu falei para você? Olha só, quando a gente pega principalmente a mulher afroempreendedora, a maior parte, a maior parte recebe menos que, fatura menos que 5 mil, quando a gente fala por mês. Eu gosto de trabalhar por ano, mas eu vou falar por mês aqui. Menos de 9% está empregando alguém. Então, se a gente quer aumentar esse índice, isso vai repercutir para a nação toda, não é só para o bem nosso, porque vai gerar mais renda, mais trabalho, né, mais empregabilidade. Quando a gente pensa nisso, aonde está o problema? O problema não é na competência que a mulher tem ou o empreendedor tem. Ó, 15%. Eu vou dar um dado que vai deixar nítido tudo que eu estou apontando. Hoje, 15% do sucesso financeiro que eu tenho, que você, Rogério, tem, que quem está ouvindo a gente tem também, 15% do sucesso financeiro que você tem vem das suas habilidades, vem do seu hard skill, da sua entrega, do quão bom é o que você faz, independente de ser produto ou serviço. Dani, e os outros 85%? Da onde vem esse 15%? É do quão bom é o meu produto. Da onde vem os outros 85%? Vem da tua habilidade de gerar conexão, autoridade, influência, confiança. E aí continua. Isso. Então a gente utiliza a inteligência artificial e entende dela porque tem que colocar nos nossos negócios e as mulheres pretas, os homens também, precisam avançar nessa questão da formação e qualificação, mas a gente trabalha muito mais também as habilidades de networking. Por quê? Porque é nesse bloco que a gente consegue construir negócios que realmente rentabilizam. É mexer o mundo interno para ter força para avançar no mundo externo que coloca todos os desafios. E uma forma que a gente está percebendo, já são mais de 600 alunos, né? Uma forma que a gente está percebendo que Alunos consegue. presenciais ou Hã? alunos presenciais ou A EAD? parte online, Tá. online, Brasil todo, tá? Onde nós, na prática, percebemos que tem a maior força para trazer tudo que a gente tem de potência e a gente deixa ali quietinho até mesmo para ser aceito. E não é isso, tem que ser o caminho inverso, tem que ser o caminho da eu tenho uma causa, eu tenho uma defesa, eu tenho a minha autoralidade, eu tenho a minha autenticidade, tá? Onde a gente percebe que é mais fácil ajudar a empreendedora e empreendedor chegar nesse caminho, é alinhando negócio a propósito. E a gente também faz o movimento Sankofa. Que é o movimento Sankofa? A gente vai lá atrás, mas para a gente entender o quão forte e poderoso que é, analisa o agora e pensa, tá,
Eu sou ancestral do futuro, não é? Qual que é a minha parte? Isso tem fortalecido a gente de um jeito lindo. Por quê? Porque o caminho que tá, a gente tem que estar nele também, porque é o mundo real. A gente está no capitalismo. A gente gostando, não, a gente está no mundo real. Mas nós precisamos criar novas regras do jogo. O aquilombamento, esses grupos de networking afros, a gente encontra o Black Money, são outros caminhos que a gente está encontrando, mas para isso a gente tem que estar forte e seguro do que a gente é e do que a gente quer e para onde a gente quer ir. Então, o movimento Sankofa é primordial. Uhum. Muito Percebeu? É mais um trabalho no que a gente é capaz de mudar, que é aqui, ó, a gente. é. Você falou uma coisa interessante, porque o futuro já é ancestral, É, né? A gente tem olhos no futuro e também nas nossas raízes no passado, né? Então a gente vai buscar referências lá para fazer o nosso agora lá na exatamente. frente. Então vamos voltar um pouco no tempo agora. Eu quero tentar desvendar um pouco a história da Daniela, desde a fase da infância, adolescência, passando por estudante de história e chegar até um afroempreendedorismo. Quais Nossa, caminhos que aquela menina percorreu? Porque você é de Ribeirão Preto, não é? exatamente. Interior de São Paulo, ou R, interior. Ar, porta. É isso é assim mesmo. Mas como é que aquela menina lá de Ribeirão Preto percorreu todo esse caminho para chegar onde ela chegou hoje? Rogério, eu era uma garota tão tímida, tão tímida. A única coisa que eu fazia assim de mais ousada e importante era o quê? Eu corria atrás dos meninos para bater. Quando eles chamavam uma outra preta, eu fazia isso, porque eu sou alta, eu tenho quase 1,80 m. Eu tô com Uhum. 51 anos, então imagina, É. com 10 anos, naquela época eu era assim, era uma geração alta. Aham. E eles tinham medo de mexer comigo, mas mexiam com as outras pretinhas. E eu lembro várias vezes sair correndo atrás dos meninos, mas eu era introspecta. Ó, eu sou uma networker hoje, tá? Eu era quietinha e certo dia, com 11, 12 anos, jogando voleibol na rua, sabe quando colocava um fio assim, ligava um poste no outro e Aham. jogando vôlei? Bom demais. É, eu jogava com os meninos, tá? Meu apelido era Dani Bru, Brucutu, Bro. Aham. porque eu era muito brava, tá? Eu era muito brava. Uhum. Eu jogando vôlei, passou um radialista que era referência aqui em Ribeirão Preto, ele viu eu jogando no meio dos meninos, de igual para igual, falou assim, você gosta de voleibol? Gosto. O fim dessa conversa é que um ano depois eu estava morando em Santos, Ó, sozinha. Eu me tornei jogadora de voleibol. E o engraçado é o seguinte, eu era muito tímida, introspecta, e eu lembro que eu não saía da barra da saia da minha mãe. Um ano depois, com 13 anos, eu estava morando em Santos. 13 para 14 anos. vai entender, né? Foi muito importante isso, porque eu descobri, diferente de muitos amigos, eu descobri que eu podia, sim, fazer o que amava e ganhar por isso. Lembra que eu te falei que a gente alinha negócio a propósito? Isso dá uma força incrível, Sem dúvida. tá? Voltei depois, quando eu parei de jogar, por conta de uma cicatriz aqui, ó. Nossa. Voltei para Ribeirão Preto. Hã? O que você aprontou aí? Aqui, atleta é todo lesionado, mas essa daqui foi uma lesão um pouco maior. Eu tive uma Ah, limitação traumática, tem um pino aqui que hoje seria um negócio pequenininho, mas como foi antigamente enorme. E aí eu falei, não, vou fazer faculdade. Fiz faculdade, fui trabalhar no Hospital das Clínicas, na área da enfermagem. olha só. Só que aí chegou um momento que eu falei assim, não, não tá legal. Eu tô vegetando. Por quê? Porque eu aprendi na minha adolescência que a gente tem que correr atrás do que quer. Eu sempre gostei de viajar muito. E aí, por conta disso, comecei a empreender, porque eu queria correr atrás do que é importante para mim. Adoeci,
Dani, por que que você adoeceu? Porque nós, mulheres pretas, achamos que a gente tem que dar conta de tudo. E a gente acha que dá, entendeu? Então, trabalhei de manhã, tarde e noite, porque eu queria voltar a ter o estilo de vida que eu tinha. Então, eu trabalhava no hospital e tinha negócio no tempo parcial, tá? Eu desenvolvi algo que chama síndrome do colo irritável, que é uma doença que dá, segundo o proctologista, nas mulheres que têm esse perfil. Eu resolvo os meus problemas, eu não preciso, bem mulher preta mesmo. Eu dou conta de tudo, estou cansado, cansado não existe, eu sou negrona, eu dou conta, Como é que tá? chama, perdão? Chama síndrome do intestino irritável. É uma Ah, irritação que vai da boca até o ânus. Eu fiquei 2 anos e 2 meses sem comer feijoada, pão de queijo. uai, aí é difícil. Difícil, Do quadro. difícil, Qual é o emagrecer. problema da síndrome do intestino irritável? É que não tem um exame que permita fazer o diagnóstico com clareza. Não tem um exame de sangue que você colhe e fala, olha, você tem a síndrome do intestino irritável. Na avaliação, é sempre muito importante fazer um exame de fezes, que é uma coisa relativamente simples. Alguns gastroenterologistas, porque hoje o tratamento de verminoses é muito simples, até tratam como se fosse, para ver se melhora ou não. Quando não melhora, você tem que fazer uma investigação um pouquinho mais profunda e que envolve obrigatoriamente uma colonoscopia. Por que a colonoscopia é importante? Primeiro, porque ela vai mostrar nas paredes internas dos intestinos, vai mostrar esse processo inflamatório, que às vezes é visível. O colonoscopista olha e ele vê o aspecto da mucosa e ele fala, isso aí é síndrome do intestino irritável. Às vezes é um pouco mais complexo, envolve uma biópsia, uma retirada de um fragmento da parte interior do intestino. E o mais importante, esses sintomas de diarreia alternadas com prisão de ventre têm que ser levados a sério. Por quê? Pode ser simplesmente a síndrome do intestino irritável, mas pode ser até câncer de cólon. O câncer do intestino grosso pode dar exatamente esse sintoma. Então, se você tem, o intestino funciona exageradamente por uma semana, depois fica preso na semana seguinte, você tem que procurar orientação médica. Difícil. Porque Emagreci aí 25 quilos. Tá? Tá, Dani. E como você tá agora? Agora eu como tudo. O que que aconteceu? Voltei, tive que voltar a morar com os meus pais. E nessa volta eu conheci um produto de uma empresa que trabalha com marketing de rede, é um produto à base de aloe vera. Aloe vera cicatrizou tudo. E aí, cicatrizou. Algo que eles falam que não tem cura, teve. Eu como de tudo, viu, Rogério? Tudo, 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 Tudo que tudo. E naturalmente, tanto os médicos como o pessoal do hospital falavam, Dani, mas como você curou a síndrome? Eu falei assim, tomando aloe vera da empresa chama Forever Living. E aí eu também quero. Médicos e enfermeiras pediam. Quando eu me toquei, porque eu ficava 30 dias trabalhando no hospital, eu recebia, eu construía nesse negócio, que para mim não era negócio, tá? Em 2 dias no mês que eu falava, gente, vou fazer pedido, alguém quer? E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu fui para o empreendedorismo. Casei com o Bissau no meio da conversa, vou encurtar. Me curei, casei com o Bissau. E quando a gente decidiu ter filho, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu quero ser mãe. Eu demorei muito para decidir ser mãe, mas eu quero ser uma mãe livre. E aí eu fiz a transição nesse negócio para poder sair do hospital e voltar a ter o estilo de vida que eu gosto, que é o quê? Viajar. Viajar para tudo quanto é lugar, Brasil e mundo. E falei, eu vou trabalhar nesse empreendimento para isso. Ele tem muitas viagens e deu certo. Deu certo. E por conta disso, e aí ficou tudo bem, eu mandava no meu horário. Teve a pandemia, tá? Não impactou meu negócio, graças a Deus, porque é na área da saúde e bem-estar as pessoas investiram nisso. E aí, quando eu comecei a ascender, a pandemia foi quando? 2019 para 2020, correto? Sim. 2020. 2021, eu conheci o afroempreendedorismo. E aí eu já vou indo para o final dessa parte. Conheci o afroempreendedorismo através da Reafro.
porque eles queriam mentoria de pitch para afronegócios. Fui ser mentora, começou a vir várias oportunidades no Brasil todo de negócio. Tive Covid, depois da Covid eu senti um negocinho aqui na minha mama, era um câncer. Na hora que eu estava acendendo, o que é esse trocinho aqui? Tive que brecar novamente. Uhum. Achei que tive muito, tá no meio de pessoas brancas, não pretas também, lógico, mas está no meio de afroempreendedoras, afroempreendedores foi, acho que, primordial para minha saúde. Eu aprendi a deixar me cuidar, mas eu tive que parar. E quando eu voltei, eu falei assim: será que vai estar tudo lá? Eu vou conseguir retomar meu negócio? E sim, mas eu vou falar por que que aconteceu e como que ele está agora. Retomou porque dentro desses aquilombamentos que eu falo para você, que é a gente estar em rede, nós pessoas pretas, a gente consegue alavancar o que talvez se eu tivesse somente no mundo, no mercado normal, eu não teria, porque as pessoas procuram mais isso é sem pensar. Uma mentora branca ou um homem branco dá mais autoridade do que uma preta, mas o mundo nosso de pretos não. Então, quando eu voltei e achei que não fosse ter demanda, inverteu. Hoje eu tenho impacto em negócios local aqui na minha cidade, sou embaixadora do Grana Preta, que é um projeto muito importante com pessoas pretas empreendedoras. Eu tenho Uhum. a nível nacional e também hoje nível internacional, que era um dos meus projetos. Do Grana Preta, tudo O em Grana Preta é local, local. Mas ele mas se estende com outros projetos fora do Brasil. o internacional é toda essa caminhada com o Dagoberto, com o professor Dagoberto, Ah, tá? Por conta da grande travessia e outros contatos e outras ações e parcerias que acabaram emergindo, né? Vindo desse networking preto, dessas afroconexões pretas. sim. Ah, então de algo que tinha zerado fez boom. Caramba. Dani, Isso o que 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 você está falando? Eu estou falando que eu estou aqui com. Eu tenho noção do quanto eu posso crescer e estou feliz com o que eu cresci. Por quê? Porque tem as afroconexões. Porque um preto, uma preta fortalece meu negócio e eu fortaleço o deles. Eu atendo todo mundo. Mas na hora de divulgar, eu divulgo os pretos e eles me divulgam também. E a gente está crescendo muito. E quem não está nesse ecossistema, quem está sozinho, está patinando como a gente patinava antes. É o que eu sinto. a gente só tem a se fortalecer, Tem que se fortalecer. né? É Ubuntu. isso. Estamos aqui para isso. É. Vem cá, você também faz parte do projeto A Grande Travessia Brasil-Angola, né? Aliás, eu fiquei conhecendo o projeto através de você, né? Uma situação mais inusitada do mundo, assim, né? É engraçado que era para eu ter chegado mais cedo lá, mas teve atraso, eu não estava achando lugar para estacionar o carro aquele dia, né? E aí, na hora que eu ia entrar no auditório do Centro Cultural Evis Alves, você me chamou para conversar, né? E falar sobre o projeto, e eu não estava entendendo nada com nada, eu só vim entender depois que já estava dentro do projeto. Mas enfim, para quem está assistindo a gente está se referindo ao projeto ao qual o Minas Negras Gerais está apoiando, que é a Grande Travessia, que trata-se de uma travessia Brasil-Angola, projeto que vai ocorrer agora no fim de 2025. Isso. Está aí do Porto de Santos, passando pelo Rio, passa por Salvador e vai até Luanda, em Angola, pegando a mesma rota que era feita por navios negreiros, só que dessa vez em âmbito cultural e de resgate às nossas raízes, né? Como é que esse projeto chegou ao seu conhecimento e o que ele representa para você? Perfeito. Só uma observação antes de eu iniciar.
antes de eu falar, de eu te responder. Da mesma forma que quando a gente passa perto de uma pessoa preta, principalmente mulher preta, tá? Eu tô falando de mim, eu, Daniela. Eu olho, se eu olho para essa mulher, normalmente eu olho, tá? Até mesmo para homem, eu não consigo não sorrir. E não é somente eu que faço isso. Muitos de nós fazemos isso porque tem um pouco de dororidade. Estou te vendo, tá? No mundo que não vê a gente. Quando eu te vi, Rogério, eu tinha acabado de dar palestra, né, no Fórum da Manhã, lá em Eu perdi a Tiradentes. palestra. Esse é. E a primeira coisa que veio, eu olhei, porque a gente precisa se olhar. E eu Uhum. falei, ele não estava aqui. Por quê? Porque se ele estivesse, eu teria visto. E eu acho que tem muito da espiritualidade que me parou e falou, Dani, você precisa falar com ele. Então foi um encontro muito lindo nosso, tá? Muito Foi. lindo mesmo. Para mim é espiritual. Agora, Total. a grande travessia. Lembra que eu comentei com você que eu parei minha vida e aí depois eu voltei e eu fui. Uma aluna que eu tinha tido em 2021, eu comentei para ela que eu ia para o Rio de Janeiro, num evento da empresa de marketing de rede que eu também tenho, tá? Eu tenho Uhum. 4 negócios. E aí eu falei assim: eu vou para o Rio de Janeiro, vou dar palestra num evento. Ela, não, você vai vir aqui no MOCAB, Museu de História Afro, lá do Rio. Ela faz parte tem um espaço loja colaborativa. Ela, Dani, você vai vir aqui porque você tem que me ver. Eu fui. Cheguei lá, Rogério, eu achei que fosse eu e ela. Então foi eu, o Bissau, que é meu esposo, a Sara Maquini, que é minha filha, a gente foi lá, porque a gente sempre está junto, em tudo quanto é lugar que a gente vai, né? É o trio. Cheguei lá, tinha umas 30 pessoas. Aí eu falei assim: o que que vocês estão fazendo aqui? Vocês não trabalham? Empreendedores que eu tinha dado aula em 2021. E tinham pessoas, tinha um, que é o Boaventura Souza Santos, que ele estava em São Paulo, ele mora em São Paulo. Quando ele soube que eu ia para o Rio de Janeiro, ele pegou um aviãozinho e foi lá para o Rio. Eu olhei para ele: o que que você está fazendo aqui? Aí eles falaram assim, até emociona, tá? Não liga não, tá? Dani, o que a gente está fazendo aqui? Você não entendeu? Eu, gente, você tem que trabalhar, hoje é dia da semana. Dani, mas a gente veio aqui por gratidão. Ele falou desse jeito, tá? Eu, gratidão ao quê? Eu falei sério. Falou assim, você não tem noção do impacto que você teve na nossa vida. E, gente, quando eu falo o impacto que teve na vida, vocês não vão acreditar do que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando, Rogério? Só porque, enquanto mentora, eu entendo a dor deles. E sabe por que eu entendo a dor deles? Porque eu sou preta. Eu não fiz nada demais. Com eles, por exemplo, dependendo do ambiente que eu estou, me chamam de professora. Com os pretos, eles me chamam de mana, de irmã. Eu fui eu. Só que, como eu sou uma mulher preta e vivencio as mesmas dores, para eles o impacto foi e é muito maior, por exemplo, do Sebrae. O Sebrae está se remodelando. O Sebrae agora tem a Afroginga, não sei como que está em Minas, mas aqui Preciso tem. me atualizar sobre isso. Hã? Eu preciso me atualizar sobre isso, como é que tá isso? Então, depois a gente conversa, mas o Sebrae está tendo esse olhar agora, colocando pessoas pretas para falar com pessoas com mentorados pretos. Dani, o que Interessante. que você fez a mais? É sério, Rô, eu não fiz, eu fui eu. Eu tratei como eu gostaria que me tratasse enquanto mulher preta. Uhum. Eles foram, ganhei um monte de presentes, um monte. Foi lindo. Eu sou firmona, porque toda atleta é muito forte em relação ao emocional, senão não dá conta de ser atleta, porque todo mundo se errou, você erra, todo mundo te xinga, você tem que ressignificar aquilo e ir lá e acertar o próximo. Então, acho, Você ligou o botão Daniela Bru, né? lá, mas eu dei conta? Não, porque eu estava em casa, tá? E aí eu lembrei de algo importante que eu quero te falar. Vou colocar a África aqui, que foi minha mudança de chave, uma das coisas mais importantes, um ponto de virada, e eu não te contei, tá?
E aí o Boaventura, ele pegou um avião pequeno para conseguir chegar e me encontrar. Ele que foi Boaventura. É, Por o favor. Boaventura de Souza Santos, mas tinha mais 30, tinha pessoas de outras cidades, Belfort Roxo, sabe, de vários lugares. Foi lindo, foi muito importante para mim. Mas ele falou assim para o meu esposo, Bissau, eu quero a Dani num cruzeiro afro-referenciado que eu vou fazer. Eu quero ela como palestrante. E aí eu falo para você, ah, por que que ele me escolheu? Sendo que tem um monte de negros e negras que já são super potentes. Sabe por quê? Afroconexão. Por conta da relação, eu nunca tinha visto ele pessoalmente, só aqui no online. Mas porque um apoiava o outro. Gente, networking abre mais portas para nós do que você fazer um mestrado e doutorado. Sinto muito. Não estou falando que não tenha que fazer, tá? O que eu tô falando é outra coisa. Isso é o que nos fortalece. E aí teve o primeiro Cruzeiro Afro referenciado, que na verdade ele foi um projeto piloto para o que hoje é a Grande Travessia. Ah, eu fui como palestrante, mas como eu amo tudo isso, eu acabei fazendo parte junto com o Dagoberto. Aí eu conheci o Dagoberto, conheci a Deise também, que eu também, é uma sugestão, já falei para ela de você, viu? Ah, então foi. E a gente montou uma comissão e fizemos o primeiro piloto do Cruzeiro Afro referenciado, que foi a gente viajar a costa brasileira, mas Uhum. tendo uma experiência afro-referenciada que foi incrível. Era um grupo de 30 Já pessoas. tô sabendo. Não, foi incrível, incrível. E quando ele falou, você topa ser uma das palestrantes? Eu falei, eu topo, só que eu não ando sozinha. Ele, como assim? A Maquine tem que ir, que é minha filha e meu esposo também. Né? Então fomos todos nós, tá? Foi lindo. Nesse processo que eu conheci a Grande Travessia. E aí, qual que era a tua pergunta? Você perguntou o que é a Grande Travessia também ou não? O que que a Grande Travessia representa para você? É, como é que esse projeto chegou ao seu conhecimento? Você já acabou de falar, Isso. né? O que que ele representa para você agora? Quais são as suas perspectivas daqui para frente com esse projeto? Conexão, né, entre os dois lados do Atlântico. O que que você vê? O que é que você está sentindo? Quais são as suas perspectivas? Perfeito. É, olha só, imagine o impacto. Eu vou falar de mim, vou falar de 56% da população brasileira, tá? Uhum. Imagina o impacto no nosso inconsciente, algo que a gente nem imagina, nem tem noção e referência, tá? Mas imagina o impacto de nós sabermos que eu não sei como um italiano, um português sabe, eu não sei da onde veio a minha família, da minha linhagem, minha ancestralidade. Não sei. Não sei em que país da África, qual região da África, aliás, eles estavam, não é? A gente acha que isso é normal. Não é normal. A gente fazer o movimento Sankofa, olhar para trás E não e tem não, nada. e não ter nada. E além de não ter nada, o pouco que tem, a gente sabe que está mudando, tá? Mas o pouco, pega alguém da minha geração. O que tinha é escravos, não escravizados, escravos. Isso faz, mesmo a gente querendo ficar assim, faz o nosso ombro encurvar? Faz. Por quê? Porque a gente olha para trás e não vê nada. Aí o que aconteceu? E por que que não vê nada? Porque Rui Barbosa mandou queimar. Depois que a princesa Isabel, né, foi lá, assinou, Rui Barbosa mandou queimar os documentos que mostravam todo o comércio, sabe, os dados. Ah, essa pessoa veio de tal lugar e foi vendida para tal pessoa. Ele mandou queimar. E o Dagoberto, que eu conheço, pode falar?
Que, aliás, diz que esse projeto de queima de arquivo foi idealizado por Joaquim Nabuco, né? Ah, idealizado por ele? Ah, lá. Diz o professor Dagoberto que sim, né? Não, então Diz que quem foi. mandou queimar realmente pegou lá, puf, esse doutor Rui Barbosa, mas esses são outros 500. São outros 500, exatamente. E aí a gente não tinha acesso a isso e nem mesmo a reparação. E é o que a gente sabia, tá? Professor Dagoberto, que eu conheci no projeto piloto, no Cruzeiro Afro, referenciado aqui na costa brasileira. O que aconteceu? Em 2015, ele foi prestar serviço para a OAB e aí ele chegou e falou: "Ó, vocês têm que comprar uma briga comigo." Qual briga? Ele falou assim: Rui Barbosa não mandou queimar, mandou, professor. Tá na história. Não, não mandou, não faz sentido. E aí, para encurtar, porque o Dagoberto é persistente, ele conseguiu o apoio da OAB, o apoio da Câmara Municipal, da Uniara, da Unesp de Araraquara, ele é de Araraquara, e judicialmente, né? Conseguiram ter acesso a um cartório. Chegou lá, o que que tinha lá? Os documentos. Não queimaram? Não. As pessoas deixaram protegidos dentro do cartório, nas cúrias das igrejas, no Arquivo Nacional, os documentos que mostram. E aí, Dani? E daí que ele pegou e falou assim: o pessoal falou, e agora, professor? Ele, como agora? Isso é utilidade pública, agora isso tem que ser publicizado, o mundo tem que saber. E se tornou esse livro. Olha o tamanho, gente. Isso é um cartório, tá? É o cartório do primeiro tabelião de notas e de protestos de Araraquara. E ele pega o período, ó, recupera mais de 500 páginas digitalizadas de escrituras de compra e venda de escravizados no final do século XIX, 1874, 1887. Aqui, ó, não sei se dá para ver. Tá Tá, vendo? sim, deu pra ter noção. Dani, o que significa isso? Tem noção, principalmente para gerações que estão vindo, ter acesso, saber da onde veio, o impacto que dá aqui dentro, no nosso mundo interior? A gente falar, eu sei de onde eu vim, eu tenho dignidade, porque tirar a identidade de um povo é dar uma rasteira. Então, eu me pergunto, eu, Daniela, hoje, o que historicamente tem de mais importante para mim nesses 50 anos em relação à mulher preta que eu sou? Isso, principalmente por conta da repercussão. Como é que chama esse livro, perdão? A história comprovada, fatos reais e as dores da escravização araraquarense. O que Como que é que a vai gente faz para acontecer? ganhar um livro desse? Então, a gente precisa ver. Aqui tem a tradução, viu, pessoal? Porque não dá para. Olha aqui, ó. É difícil ler, mas atrás tem cada história que quando eu fiz a primeira vez eu chorei. O que aconteceu com esse livro aqui? O que que acontece a partir desse livro? Ele faz parte de um programa maior que tem três projetos. O primeiro projeto é a, a seleção, o restauro e a digitalização dos documentos do tráfico que estão lá em Angola. Lá é onde tem o maior arquivo falando da escravização independente para onde tenha ido. Então, tá lá. Vai ser digitalizado um processo de 10 anos e vai ser publicizado aqui no Brasil. O primeiro projeto é esse. O segundo, não pegou um cartório, tem que fazer essa varredura aqui no Brasil todo. Dani, quanto tempo vai ser isso? Dagoberto, imagina que uns 10 anos. Então, as Ou mais. universidades, ou mais, olha lá. As universidades vão ter que estar juntas e vai acontecer a mesma coisa, tá? A digitalização, e aí vai casar o de lá com o daqui? Vai. E de lá saíram muito mais do que o que chegou até aqui. E aí a gente fala, caraca, mas onde ficaram os outros? Ficaram no mar, né? Grande Calunga. E não tiveram direito.
ao sepultamento digno. E aí vem o terceiro projeto. Eu falei do primeiro, do segundo, o terceiro é a Grande Travessia, que é depois de 170 anos sem ter não ter essa rota marítima, Brasil, África, a gente lembrando, gente, que é costa a costa, Brasil, África, como que não tem? Os escravos eram embarcados a partir daqui, as famosas Porta do Mar. É um local histórico, porque aqui acontecia todas as revoltas possíveis. Porque os escravos não sabiam onde ia. Ele ia para o Calunga e para os angolanos dessa região, o Calunga e para quase toda a região Banto. O Calunga é o infinito. O infinito. As pessoas não sabem onde vai. O que vai acontecer? E então havia revoltas, havia suicídios nesse sítio. A nossa Igreja do Carmo é um dos lugares históricos da cidade de Luanda e de Angola. Foi construído no século XVII, depois do abandono do Nzimbo, era uma moeda antiga. Os padres e os outros também começaram a usar a moeda viva. Aqui havia um quintalão de escravos. Ele servia então de moeda e eram então cambiados com os produtos que os padres precisavam. Este é um exemplo da articulação da igreja no tráfico de escravos. Era uma relação comercial. O Vaticano queria também a evangelização. Esse é o nosso famoso palácio Dona Ana Joaquina. Era angolana, mestiça, uma das maiores escravocratas em Angola. A escravatura foi um negócio muito lucrativo e ele conseguiu construir, não é um palacete, nem uma vivenda, construiu um palácio. Ela recebeu bastante escravos aqui. O atual Balizão que era o mercado de escravos, de concentração, negociações, trocas. Morava lá traficantes, comerciantes, e então permitia então ter os escravos pronto durante 2 meses, 3 meses, o tempo do barco chegar e negociar e embarcar a mão de obra para o outro lado do Atlântico. A maioria dos traficantes de escravos era portugueses, né? Os traficantes deviam cuidar da mercadoria e também cuidava da saúde, do bom aspecto, porque isso era importante para as negociações, porque os traficantes ele revistava tudo, né? Os pés, a pele, os dentes, para ter uma mercadoria fiável, né? Forte e robusta, saudável, capaz de atravessar o Atlântico, porque 15 a 20% dos escravos da mercadoria perdia-se por causa das condições de viagem, que era muito difícil. Um terço de escravos era criança. Um terço também, de alguns cálculos, dizem que um terço era as mulheres, porque as mulheres eram uma mercadoria dócil, não havia perigo de rebelião nos navios, porque também havia esse perigo. A cidade de Luanda era uma cidade esclavagista, era cheia de escravos, a maioria até era escravos domésticos ou para exportar. Isto só parou depois da pressão inglesa, que pressionou Portugal para acabar com o tráfico transatlântico de escravos. Luanda não produzia nada, só produzia escravos. Até quando houve a abolição da escravatura, as pessoas disseram, mas vamos viver de quê? Luanda não produz nada.
Então, a gente vai reinaugurar, mas agora de modo digno. A gente vai fazer o caminho inverso. Mas agora a gente vai com todo luxo, com todo cuidado, tá? Com todo respeito que a gente merece. Esse projeto, olha que coisa, esse programa, não projeto, tá? Tem os três projetos, mais um programa. Historicamente falando, Rogério, ele vai impactar muito a mentalidade dos nossos a longo prazo, tá? A longo prazo. E ele vai tratar, a gente chama de, olha só, alguns direitos que são básicos e universais, que é o direito à história, o direito à memória, o direito ao sepultamento digno dos nossos. Então, no processo da grande travessia de sair daqui do Brasil, Santos, Rio de Janeiro, Salvador e ir para Angola, a gente vai ter esse momento, porque isso é um direito básico. É um turismo investigativo, é um turismo de reparação, é um turismo de memória. Então, ter tido a oportunidade de fazer parte desse processo, caraca, a gente está fazendo história, Rogério. Verdade. É Nós isso. somos a ponta da lança. É, a gente está fazendo história. Olha, eu tô arrepiada, gente. É muito lindo e muito importante para Hum. nós e para os nossos. É isso. É. Plantando sementes, né? Plantando semente. É a semente. Na linha do Sankofa. É isso mesmo. É. Me sinto lisonjeado, feliz de estar nesse projeto. Você é a culpada por eu ter entrado nessa. Eu nem sei como te agradecer, né? Já começo a agradecer com essa entrevista aqui, que na verdade não é nem um texto que eu poderia, né, te agradecer, mas enfim, eu sei que existe, há muito além do que a gente tem aqui na Terra, existe uma ancestralidade que conta com as nossas ações aqui, né? E a gente tem que fazer o certo pelo certo e pelo nosso povo. Somos nós por nós, né? E é com essas palavras que eu vou encerrando a nossa entrevista. A gente poderia se estender muito aqui. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter outras oportunidades de debates, palestras e tal, Exatamente. né? E deixa aí uma mensagem para nossos pretos e pretas Brasil afora. Você quer Eu, falar eu, alguma coisa deixo, antes? eu deixo falando algo que eu pulei, e eu acho que eu pulei porque é o que estava o tempo todo na minha mente, que foi a minha grande virada de chave, Rogério. Então, estava o Diga. tempo todo, eu simplesmente pulei. Que é o seguinte, Dani, quando você entendeu que você poderia unir propósito a negócio? Quando você despertou a permissão para chutar o balde e arrebentar essa parede e falar, eu não vou empreender somente para sobreviver. Eu tenho direito, assim, é comum, é padrão eu desejar mais, eu tenho permissão para isso. Quando eu fui já para o continente africano, eu fui para Joanesburgo, e para mim foi muito importante ir lá,
da forma que eu fui. Uhum. Porque eu conheci uma África rica. Quando eu cheguei lá, lá é a Europa. Lá E bem muitos branca, né? falam, 80% pretos, 20 brancos. Uhum. Mas eles falam, não, Dani, você não conheceu. Mas o que eu vivenciei lá foi importante. E o que foi importante? Eu vi pretos, pobres, vi. Assim, que vive uma Para os guetos. miserabilidade, vi. Hã? Você chegou aí aos guetos lá? Sim, fui para Soweto também. Hum. Mas conheci classe média, conheci rico, conheci milionários, conheci multimilionários, sim. Eu vi que a gente pode estar em vários, a gente não tem que estar só abaixo. Eu sei que parece uma coisa, Dani, normal. Para mim não era normal, é como se não tivesse essa permissão. Mas como você fala de milionários, multimilionários pretos, é isso? Pretos, eu vi bilionários pretos. Isso Importante. fez. E isso tangível, você vê como você está vendo essa mão, muda, Uhum. muda. Tá? É algo que tem que estar. A gente tem que ter essa oportunidade. E aí eu fui no Museu do Apartheid, em Soweto, em observação. Eu fui junto com uma parceira minha, uma empresa, mas eu consegui conhecer Soweto com pessoas que trabalham e moram lá. Então eu fui, não fui como turista. E quando eu saí do Museu do Apartheid, que é um museu de pretos escrito, desenhado, feito por pretos, eu lembro que eu comecei a chorar todos os dias e falar assim: o que que eu estou fazendo? Estou falando de legado, gente. Eu percebi que eu estava me protegendo para não apanhar tanto do mundo lá fora. E nesse proteger, eu não estava mostrando para o mundo toda a minha potência. E por que que você tem que mostrar toda a tua potência? Porque os nossos fizeram isso, por isso que a gente está aqui. Só que eles fizeram, Rogério, e corriam risco de morte real e morreram. Quando um preto, uma preta saía para buscar um quilombo, ele sabia que se ele fosse pego, o negócio ia pegar. Se fosse pego, o negócio ia pegar, vocês me entenderam. Mas era real e por isso que a gente está aqui. E aí eu falei, e eu? Porque a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, né? Ancestralidade, futuro. A gente tem que Para fazer para conexão. abrir caminho, para continuar esse processo. Então, ir no Museu do Apartheid foi um boom de tomada de consciência, uma das mais fortes que eu tive aqui, e fez com que eu parasse de me esconder. Uhum. E aí começou a acontecer tudo, porque tem um negócio que chama física quântica, né? Aí eu entrei nesse mundo do afroempreendedorismo e estou fazendo um monte de bagunças. E quando você me agradece, Baguncinhas boas. boas e necessárias, e quando você me agradece, eu que te agradeço, porque para mim é estratégico eu te conhecer, te abordar, falar tudo que eu te falei, só depois lembrar de perguntar teu nome. Sabe por que foi? Ah, Porque eu estou fazendo o que eu descobri que eu vim aqui para fazer. Então, você foi uma oportunidade de eu exercitar o que eu quero fazer, que é empoderar pretos e pretas. Isso para mim é legado. bonito isso. Bonito Então, isso. pessoal, ó, a gente tem que fazer nossa parte. Uhum. E eu sei que é duro, eu sei que dá medo, o racismo é real, ele é tangível, mas ele tá entre aspas, tá? Pelo amor de entre aspas. Ele é menos agressivo, entre aspas, pessoal, do que o que os nossos viveram. A gente tem que continuar essa jornada, é responsabilidade nossa. Então, é isso que eu falo para vocês. Maravilha. Eu conversei hoje com minha grande amiga Daniela Oliveira, afroempreendedora, historiadora. A Daniela é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força pra nós. E aí, gostou do vídeo e quer colaborar com o canal? Envie agora um Pix com qualquer contribuição para minasnegrasgeraispix@gmail.com. Ajude o canal. Os tambores de Minas soarão.
Seus tambores nunca se calaram, os tambores de Minas se voaram. Seus tambores nunca se calaram.